Semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou omissão. A atitude daquele que, no assalto, no roubo, no desentendimento mata o seu semelhante é tão condenável quanto a daquele que não comete crime ostensivamente, mas rouba as forças de trabalho do operário, matando aos poucos, que só nega os recursos dos tributos que devem prover as necessidades das coletividades. A destruição e a violência não se manifestam somente de forma física e ostensiva, mas terríveis e perigosas elas são quando se manifestam de forma sutil e disfarçada, provocando o aniquilamento e a degradação do meio ambiente em que o homem vive. Todas as vezes que o espírita constatar a destruição da natureza em função do lucro que os sistemas econômicos exigem, deverá associar-se às vozes que clamam contra tal destruição. Para isso dará apoio e participação ao partido político, aos movimentos ecológicos, às organizações estudantis e outras que lutam contra a destruição desregrada. Reflexão 1. Você já está fazendo alguma coisa para impedir que a vida na Terra se torne impossível? 2. Diz a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, o que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo do patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Com base no conhecimento espírita e neste artigo da Constituição, que providências você tomaria ao constatar que pessoa ou empresa estariam agindo de forma prejudicial ao meio ambiente? 7. A sociedade na perspectiva espírita. A vida social está em a natureza. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Questão número 766 do Livro dos Espíritos. A vida social é condição da própria natureza. Deus criou o homem para viver em sociedade, por isso o homem é dotado dos meios de comunicação. O homem não é um ser perfeito e completo, portanto ele precisa da união social a fim de que um possa ajudar o outro. Precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Não se justifica o isolamento do homem, seja por pretenso fim religioso, asceta, ermitão etc., seja pelo fim egoístico de usufruir os bens materiais sem aborrecimento de ter que se relacionar com outras pessoas, residir em uma ilha isolada, por exemplo. Aqueles que pretendem viver em absoluta reclusão, fugindo do pernicioso contacto com o mundo, advertiram os espíritos que incorriam em duplo egoísmo. Toda forma de insulamento que nada produza, que seja inútil, é condenada pelo espiritismo. Torna-se evidente que a pessoa tem um compromisso com a sociedade em que vive. Nela deve participar, dando sua contribuição, de acordo com as suas possibilidades intelectuais e sentimentais. O espírita, pelo conhecimento que tem da doutrina social espírita, consubstanciada nas leis morais do Livro dos Espíritos, tem o dever de participar ativa e conscientemente na sociedade em que vive, agindo para que os princípios expressos em tais leis se efetivem na sociedade humana. Há uma forma de insulamento que o Espiritismo admite: os que saem do mundo para se dedicarem ao trabalho de socorrer os necessitados. Aqueles que assim agem, na verdade se elevam em seu progresso espiritual, pois adquirem duplo mérito, superam o egoísmo no gozo material e praticam o bem, obedientes à lei do trabalho. Nesse aspecto, os espíritos valorizam duas situações importantes: fazer o bem e obedecer à lei do trabalho. Consequentemente, a omissão e a ociosidade que venham alimentar qualquer tipo de isolamento social, produzirão sempre a inutilidade, o fanatismo ou o egoísmo rotulado de pureza ou santidade. O homem tem necessidade de progredir,
de desenvolver suas potencialidades, e isso ele só pode fazer vivendo em sociedade, e é necessário que a sociedade esteja estruturada a fim de que todos que a compõem tenham tal possibilidade. O progresso do homem, tanto em seu aspecto da vida material quanto da vida espiritual, é uma imposição do Criador da vida. Ele necessita relacionar-se com seu semelhante para criar os bens indispensáveis ao seu aprimoramento. Esse relacionamento social, no entanto, deve ser inspirado pelo amor entre os seres, pela fraternidade que implica no exercício da justiça. Desses bens necessários ao seu progresso, alguns ele colhe na própria família, outros, porém, ele precisa colher em outras agências: a religião, a escola, as associações com fins culturais, artísticos, científicos, etc. Então ele poderá satisfazer suas necessidades de ordem econômica, social, cultural e espiritual. Por outro lado, o ser humano, a família, as instituições sociais precisam de paz, justiça e segurança a fim de que todos possam progredir, sem restrições ou discriminações. Assinalam os espíritos que os laços de família são importantes na educação do ser humano. Amando o próximo que está mais próximo é que o homem se prepara para o exercício do amor àqueles que lhe estão mais distantes. Advertem, ainda, que o relaxamento dos laços familiares será a recrudescência do egoísmo. Retirando do ser humano a manifestação do amor em seu relacionamento, resta apenas o egoísmo, inclusive rebaixando a relação sexual ao puro instinto. O amor faz com que haja a responsabilidade, o cuidado, o carinho e o zelo de um ser humano para com o outro. A família é o precioso laboratório onde se exercita e se aprimora a sublime manifestação desse sentimento. Por isso, os fundamentos morais da família devem ser preservados, valorizando-se o sexo como meio de manifestação do amor. O espírita deve estar atento, à vista dos conceitos espíritas sobre o sexo, família, dignidade humana, para denunciar as ações e movimentos que subvertam os valores espirituais. Conclui-se, assim, que o homem não é um ser independente. Pelo contrário, ele depende de seu semelhante ao mesmo tempo que é impulsionado ao progresso. Por isso impõe-se-lhe a necessidade de aprender a amar o seu próximo e não explorá-lo física, intelectual e sentimentalmente. Esse amor deve ser traduzido de forma concreta. Não apenas dar esmola ao pobre e pedir-lhe paciência, acolher o velho desamparado no asilo, agasalhar a criança órfã ou abandonada, mas agir para que o amai-vos uns aos outros se efetive através do direito que todo ser humano tem de possuir o necessário: alimentação, vestuário, casa, saúde, trabalho, educação, lazer e desenvolvimento espiritual. Reflexão. 1. Como você exercita a justiça e o amor no seio da família, no trabalho profissional, no núcleo religioso e nos demais grupos sociais de que participa? 2. A sua visão espírita da sociedade o leva a ser cooperativo. Como? 8. A conceituação do progresso na doutrina espírita. A força para progredir, aurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Questão número 779 de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo considera o estado natural como sendo a infância da humanidade e o seu ponto de partida para o desenvolvimento intelectual e moral. Assegura tratar-se de um estado transitório para o homem, que dele sai em decorrência do progresso e da civilização. Esclarece, por outro lado, que a lei natural rege a humanidade inteira e o homem se aprimora à medida que melhor a compreende e pratica. O próprio homem traz em si os impulsos que o conduzem ao progresso, porém esse progresso não é simultâneo e idêntico para todos. Por isso,
Aqueles que estão mais adiantados devem auxiliar o progresso dos outros, através da relação social. Esclarecem os espíritos que o progresso moral decorre do progresso intelectual, porém nem sempre a ele se segue. O entendimento intelectual torna compreensível o bem e o mal. Ao desenvolver seu raciocínio, o ser humano adquire a faculdade de escolher. Com isso ele desenvolve o seu livre-arbítrio, que lhe aumenta a responsabilidade dos seus atos. Do progresso e da própria condição humana, por isso o homem não pode opor-se-lhe. A ignorância, a maldade e até mesmo leis injustas podem retardar seu desenvolvimento, mas não anulá-lo. Quando instituições e leis se tornam incompatíveis com ele, a própria evolução geral se incumbe de aniquilar tais organizações e revogar ordenamentos anacrônicos. Evoluções, revoluções e progresso. É claro que essa evolução geral é a expressão das forças conscientes e ativas que não se submetem à maldade gerada pela ignorância. O progresso é lento, mas a humanidade, de forma geral, ou o homem, particularmente, não podem permanecer indefinidamente na ignorância porque precisam atingir os fins que lhes foram assinalados pelo Criador. Segundo o Espiritismo, as revoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram-se nas ideias pouco a pouco. Elas como que germinam durante longo tempo e subitamente rompem, desmoronando instituições, leis e costumes do passado. Nesse conflito entre o passado e o presente para a construção do futuro, o homem divisa apenas a desordem e a confusão que lhe tocam, no momento, os interesses materiais. No entanto, através do próprio mal, Deus cria o bem. As revoluções morais e sociais são condições para a realização do progresso. São ideias novas, conceitos novos que se chocam com os existentes, os quais já não mais satisfazem as necessidades e aspirações. V. Questão número 783 sublinhado do Elié. Encontramos no comentário de Allan Kardec a questão número 789 do Livro dos Espíritos, esclarecimento de grande valia sociológica. A humanidade progride, por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo números, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempo a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Compreende-se, por tudo isso, a importância da participação dos espíritas na sociedade, de uma forma esclarecida e consciente. O espírita precisa conhecer os conceitos e fundamentos da doutrina espírita para, com os meios que lhe sejam possíveis, colocá-los na organização social em que vive. Para o aprimoramento da sociedade deve-se trabalhar a fim de aumentar o número das pessoas esclarecidas, justas e amorosas de maneira que suas ações preponderem sobre a dos maus. Daí a reforma íntima não ser condição para isolamento ou alienação, mas compromisso de união com os outros que têm o mesmo ideal de amor e justiça, agindo deliberado e responsavelmente a benefício de todos. Uma sociedade justa se reconhece por seu desenvolvimento moral. O progresso social não se mede apenas pelas invenções da ciência ou pelas comodidades materiais oferecidas em termos de vestuário e habitação, mas pelo desaparecimento dos vícios, da exploração do próprio ser humano, do egoísmo e do orgulho. Ao analisar o progresso de duas nações, Allan Kardec assinala algumas características entre uma e outra a fim de conceituá-las como civilizadas. Para ele, civilizada é aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Onde os hábitos intelectuais e morais sobrepujam os materiais. Nessa nação haverá mais liberdade de inteligência, mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade entre os seus cidadãos. Consequentemente, nela existirá menos preconceitos de casta e de nascimento. As leis nenhum privilégio consagram.
A justiça não será exercida com parcialidade. O fraco encontra o amparo do forte. A vida do homem, suas crenças e opiniões são devidamente respeitadas. Onde pequeno é o número dos desgraçados e todo homem de boa vontade sabe que não lhe faltará o necessário. É evidente que os valores anteriormente expostos se constituem em verdadeiros desafios para implantação em nossa atual sociedade. São metas do verdadeiro progresso que devem ser alcançadas pelas forças do bem. O Espiritismo tem sua contribuição para dar, pois basta analisar seus princípios filosóficos para ver que ele propõe o que a humanidade deseja, o reino da justiça, obstando os abusos que impedem o progresso e a moralização das massas. Disseram os espíritos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Questão número 799 do Elié. Ao estabelecer a fraternidade e a solidariedade entre os homens, o Espiritismo faz com que os horizontes do entendimento humano se ampliem para muito além do egoísmo e do orgulho. Como vemos, a proposição espírita da lei do progresso é um intenso e profundo desafio aos espíritas para que trabalhem pelo progresso intelectual e moral da humanidade. Com tal objetivo devem agir sobre a sociedade humana a fim de que haja hábitos espiritualizados, desenvolvimento da inteligência, da liberdade, elaboração de leis justas a benefício de todos, amparo ao fraco para que ele não seja explorado pelo forte, respeito às crenças e opiniões, direito ao necessário a todos, bem comum. Como fazer isso? Agindo não só no movimento espírita como, também, de conformidade com a vocação e aptidão de cada um, nas organizações e movimentos que, baseados em tais valores, procuram estruturar e organizar a sociedade. Reflexão 1. O que você já está fazendo para o aperfeiçoamento da sociedade, de forma concreta? 2. Você já consegue viver a grande solidariedade? Questão número 799 do Livro dos Espíritos. 9. Espiritismo e igualdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, os sou luz para todos e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Questão número 803 sublinhado do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Questão número sublinhado 806 do Livro dos Espíritos. De conformidade com o disposto na questão número 803 do Livro dos Espíritos, perante Deus todos os homens são iguais, pois todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Anos após a publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, seria aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 10 de dezembro de 1948. De seu preâmbulo, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Artigo 1º. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2º. 1. Todo homem tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 2.
Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Observamos que os conceitos estabelecidos em O Livro dos Espíritos foram ampla e profundamente reconhecidos pela humanidade, no seu mais belo texto do pensamento jurídico. De forma concreta, essa igualdade é reconhecida, no Brasil, através da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, em seu artigo 5º. Desigualdade de aptidões, base para auxílio mútuo. Embora a igualdade natural entre todos os homens, manifestada pelo Espiritismo e reconhecida no plano jurídico pela humanidade, é inquestionável a desigualdade das aptidões. Esclarecem os Espíritos que Deus criou todos os seres humanos iguais. No entanto, cada um vive há mais ou menos tempo, logo tem mais ou menos experiências. A diferença entre eles reflete justamente a diversidade dos graus de experiência que já possuem e da vontade com que agem. Por isso Allan Kardec considerou que a diversidade das aptidões entre os homens não se origina da natureza íntima da sua criação, porém da evolução alcançada pelos espíritos que nelas tenham encarnado. Deus dotou os seres de faculdades iguais e as diferenças de aptidões servem para que espíritos com maior soma de experiências possam auxiliar o progresso daqueles que ainda têm menor quantidade de experiências, estabelecendo, assim, o fundamento da caridade que a todos deve unir. Desigualdade social, obra do homem. A questão número 806 da já citada obra explicita que a desigualdade das condições sociais não é lei da natureza. É obra do homem e não de Deus. Consequentemente, o espírita não deve compactuar com toda situação que promova a desigualdade entre os homens, a riqueza e a pobreza, o luxo e a miséria, o elitismo intelectual e a ignorância. Deve lutar contra o egoísmo e o orgulho, identificando os múltiplos disfarces com que eles se representam. Apoiará os movimentos que objetivem a igualdade dos direitos humanos, reconhecendo apenas como válida a desigualdade pelo merecimento decorrente do grau de aprimoramento intelectual e espiritual. Advertiram os espíritos na questão número 807 do Livro dos Espíritos: merecem anátema. Ai deles! Os que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Alertam, ainda, que se eles escaparem da justiça humana, aguarda-os a justiça divina, pois serão, por sua vez, oprimidos e reencarnarão em uma existência em que sofrerão tudo aquilo que fizeram os outros sofrerem. O Espiritismo brada veemente contra a opressão social, demonstrando a necessidade de se agir por um mundo de amor e justiça. Bem-estar para todos. Para a doutrina espírita, a desigualdade das riquezas pode se originar na desigualdade das faculdades, como também pode ser fruto da velha caria e do roubo. Mesmo a riqueza herdada, nem sempre tem uma origem pura. Pode ter surgido da expoliação ou da injustiça. Além do mais, ainda que a origem seja boa, a cobiça da riqueza e o desejo de possuí-la o mais depressa possível, em detrimento dos outros, não são sentimentos louváveis. Considerando a diversidade das faculdades intelectuais e os caracteres, não é possível a igualdade absoluta das riquezas. No entanto, isso não é impedimento à igualdade de bem-estar. Na conceituação espírita, o bem-estar é relativo e todos poderiam desfrutá-lo se houvesse um entendimento conveniente, pois o verdadeiro bem-estar existe quando a pessoa pode aplicar seu tempo conforme sua vontade. Assim, ninguém executaria um trabalho para o qual não tivesse gosto. Como as aptidões e vocações são diferentes, nenhum trabalho ficaria sem ser feito. Se a igualdade das riquezas não é possível, possível é o bem-estar. Logo,
É importante que cada ser humano tenha as condições mínimas para desenvolver suas potencialidades. Precisa ter alimento, abrigo, saúde, educação e lazer. Poderá, então, atingir o mais elevado grau de bem-estar que os espíritos propuseram, a possibilidade de cada um empregar seu tempo, sua disponibilidade de vida, como lhe apraza. Isso não será possível enquanto grande parte das pessoas estiver submetida à opressão, à exploração, à injustiça dos que desejam manter ou possuir a riqueza o mais depressa possível. A riqueza, sob o aspecto ético ou moral, jamais deverá originar, manter ou estimular a exploração do homem pelo homem. Diz o Espiritismo, os homens se entenderão quando praticar a lei da justiça. E isso será possível quando os direitos humanos forem devidamente respeitados pelas sociedades políticas em que o homem vive. É verdade que, muitas vezes, a pessoa cai na miséria por sua própria culpa. No entanto, a sociedade tem responsabilidade, pois ela deve velar pela educação moral de seus membros e, quase sempre, é a má educação que lhe falseia o critério ao invés de oferecer meios educacionais para remover suas más tendências. Portanto, a influência do meio social é muito grande sobre as pessoas impondo-lhes critérios e valores materialistas ou espiritualistas, refletindo orgulho e egoísmo ou amor e justiça, conforme a direção que tem a tal sociedade. No atual estágio de evolução espiritual, a riqueza, o poder e a miséria constituem provas pelas quais os espíritos experimentam-se. A miséria pode gerar a revolta, a dependência, a indolência facilita a iniciação nos vícios, na prostituição e na delinquência. A riqueza incita a todos os excessos, torna o homem egoísta, orgulhoso, insaciável, explorador, facilitando também a dependência aos vícios. Portanto, a justiça deve exercer sua tutela a fim de que cada um tenha o que é seu direito. Não se pode, desta forma, justificar com os conceitos espíritas a miséria como sendo apenas prova ou expiação de espíritos que foram ricos e poderosos no passado. A própria evidência sociológica demonstra o absurdo de tal generalização. O orgulho e o egoísmo de homens e instituições é que tem ditado a miséria e a pobreza sobre a face da terra. Alguns espíritos que fracassaram na prova da riqueza podem ter escolhido a expiação da pobreza para se reeducarem, como alguns espíritos podem ter escolhido a provação da riqueza para exercitar suas aquisições no campo do amor, da justiça e da humildade. A miséria sempre foi muito maior do que a riqueza, em todos os tempos vividos pela humanidade, até a presente época. Os ricos têm sido minoria e os pobres maioria, numa grande desproporção. Isso não permite pensar logicamente numa inversão tão simplista como querem alguns. O pobre de hoje é o rico de ontem. Trata-se de uma acomodação injusta diante de uma sociedade dirigida, ainda, pelo egoísmo e pelo orgulho. Acomodação que deturpa o sentido da reencarnação, conforme o conceito que lhe é dado pelo Espiritismo. Reflexão 1. Quais as desigualdades que você identifica que são obras dos homens e não de Deus? 2. Como agir para que haja o bem-estar de todas as pessoas? 10. Espiritismo e liberdade. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar, não mais. Portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Questão número 826 do Livro dos Espíritos. Para o Espiritismo, o homem não goza de absoluta liberdade quando vivendo em sociedade, porque uns precisam dos outros. Estando juntos, ainda que dois homens, haverá entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Também a doutrina espírita condena o domínio de um homem pelo outro, por entender contrário à lei de Deus a sujeição de uma pessoa pela outra.
Alerta que a escravidão é um abuso da força e tende a desaparecer com o progresso. O progresso tem se feito e atualmente a escravidão está quase abolida sobre a face do planeta. Contudo, há formas mais sutis de escravidão: o despotismo no lar, a exploração do trabalho humano, o aviltamento do salário do trabalhador, a sonegação dos direitos trabalhistas, inclusive a empregada doméstica. A liberdade depende da fraternidade e da igualdade. Onde houver uma convivência fraterna, exteriorizada em amor e respeito, acatando-se o direito do próximo, haverá prática da justiça e consequentemente existirá liberdade. O egoísmo que tudo quer para si, e o orgulho, a expressar o desejo de domínio, são inimigos da liberdade. Allan Kardec comenta: a liberdade pressupõe confiança mútua. Ora, não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista da personalidade. Não podendo cada uma satisfazer-se a si própria senão à custa de outrem, todas estarão constantemente em guarda umas com as outras. Sempre receosas de perderem o que chamam seus direitos, a dominação constitui a condição mesma da existência de todas, pelo que armarão continuamente ciladas à liberdade e a coartarão quanto puderem. Em Obras Póstumas, capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Observamos como é importante desenvolver a liberdade nas formas individual e coletiva, pois ela implica em condição de crescimento dentro da vida. Por outro lado, dois grandes obstáculos impedem o exercício da liberdade: o egoísmo e o orgulho. O espírita deve combater orgulho e egoísmo em si mesmo e na sociedade em que vive. A liberdade não se confunde com devassidão que solta as rédeas dos instintos. É importante para o homem o desenvolvimento de sua capacidade de pensar, pois é através dela que ele poderá conhecer-se a si mesmo e ao mundo em que vive. Pelo pensamento o homem desfruta de liberdade ilimitada, o que deverá ajudá-lo nesse conhecimento. Esse entendimento deve amparar-lhe a ação no sentido de, através da liberdade, desenvolver a fraternidade, a igualdade, a justiça e o amor. Consoante a instrução do Espiritismo, não se reconhece a ninguém o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência. Alerta, ainda, que constranger os homens a procederem em desacordo com a sua maneira de pensar, é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma característica da civilização em seu mais avançado estágio de progresso. Todavia, é evidente que uma sociedade, para manter o equilíbrio, a harmonia e o bem-estar, precisa estabelecer normas, leis e regulamentos portadores de sanções. A título de respeitar a liberdade de consciência não vai se admitir a propagação de ideias e doutrinas prejudiciais à sociedade. Nada se lhes deve opor através da violência e da força, mas através dos princípios de direito. Para o Espiritismo, os meios fazem parte dos fins. Não se pode pretender o amor, a justiça, a liberdade, agindo por meios violentos, odiosos, injustos e coativos. Esse conceito de liberdade deve levar o espírito à ação para implantar o bem na sociedade em que vive, para que o mal gradativamente desapareça. Para isso é preciso atuar conscientemente, com amor e determinação. É de se analisar, também, em termos de liberdade, que grande parte das pessoas acha-se submetida à pressão do meio social, às regras e costumes. Muitas pessoas assumem vícios porque querem agradar a maioria com quem convivem. Geralmente levado pela pressão do grupo e a necessidade de sentir-se aceito, o jovem começa a fumar, a ingerir bebidas alcoólicas e até a usar os tóxicos. Nestes casos torna-se evidente a necessidade de romper com a pressão social. É verdade que muitas vezes os costumes sociais impelem o homem a seguir um caminho que essencialmente não é bom para ele, embora se submeta pelo chamado respeito humano. Contudo, desde que haja uma adesão livre, pelo menos em termos de opção, a pessoa assume a responsabilidade de seus atos perante as leis de Deus e arcará com as consequências por suas infrações.
Conclui-se, pois, que a própria convivência do homem em sociedade impõe limites à liberdade. Tal relacionamento atribui-lhe direitos e impõe deveres. Portanto, a liberdade não pode ser confundida com a irresponsabilidade. Por outro lado, não são justas e cristãs as organizações sociais que tolhem a liberdade de desenvolvimento do homem. Reflexão. 1. Segundo o Espiritismo, quais as condições para o exercício da liberdade? 2. Se a sociedade exerce as mais diferentes formas de pressões, costumes, hábitos, propaganda, leis, como terá liberdade? 11. A justiça, o amor e a caridade na filosofia espírita. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Questão número 875 sublinhado de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Questão número 886 de O Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos há a informação de que o sentimento da justiça está na natureza, pois o homem se revolta à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas ele existe em estado latente ou rudimentar nos seres humanos, dependendo do estágio evolutivo que já alcançaram. É por isso que, mesmo em pessoas simples e não intelectualizadas, muitas vezes se encontram noções claras sobre a justiça. Para o Espiritismo, justiça é cada um respeitar os direitos dos demais. Também para ele, duas coisas determinam tais direitos: a lei humana e a lei natural. Esclarece, no entanto, que as leis humanas são formuladas de conformidade com os costumes e caracteres de uma determinada época e sociedade, por isso são mutáveis. Essas leis regulam algumas relações sociais, ao passo que a lei natural rege até mesmo o que ocorre no foro da consciência de cada um. A doutrina espírita declara que a base da justiça, segundo a lei natural, está consolidada na afirmação do Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. O mais amplo sentido da justiça está esculpido na consciência humana que impulsiona o ser humano a defender seus direitos, como também a respeitar o direito alheio. Ao ficar em dúvida quanto à maneira de agir para não ser injusto com seu próximo, o homem deve auscultar a própria consciência e indagar-se se gostaria que agissem com ele da mesma forma. Para Allan Kardec, em todos os tempos e sob a orientação de todas as crenças, o homem sempre se esforçou a fim de que prevalecesse o seu direito pessoal. No entanto, a religião cristã tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Portanto, o exercício da justiça não exige do homem a cultura jurídica ou a formação acadêmica. Basta consultar sua consciência se o que ele deseja para os outros é o que desejaria para si mesmo. Aplicando tal postulado, facilmente se implantaria a justiça sobre a face da terra e o amor seria o clima normal do relacionamento humano. Por isso o espírita deve estar atento para a prática de tal preceito, como também colaborar para sua divulgação junto à sociedade em que vive, pelos meios que lhe sejam possíveis. Vale ressaltar que o relacionamento social traz para o homem determinadas obrigações, sendo que uma das primeiras é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Quem respeita esses direitos procede com justiça. É justamente pela falta de justiça que há confusão e perturbação na sociedade humana. Dentre os direitos de que o ser humano dispõe, destaca o Espiritismo que o primeiro de todos é o direito de viver. Isto está fundamentado na resposta à questão número 880 de O Livro dos Espíritos. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Compreende-se que as afirmações atentar contra a vida e comprometer-lhe a existência são muito amplas, envolvendo tudo aquilo que seja prejudicial à vida humana física e espiritual.
Toda ação que atente contra a vida não deve ser praticada pelo espírita, bem como a esse tipo de ação ele deverá se opor, onde observe sua manifestação. Também o direito de propriedade tem uma influência muito grande na sociedade humana. Procurando a correspondência entre o direito de viver e o direito de propriedade, o Espiritismo propõe: o homem tem o direito de acumular bens, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto. Deve-se atentar que acumular bens em família implica em restringir bastante o sentido de propriedade, pois em família não se pode gerir grandes propriedades e muito menos impérios econômicos. Consequentemente, a acumulação de bens não deve abarcar o supérfluo, nem ser produto da ação egoísta, exploração do próximo, e o trabalho, gerador dos bens, deve ser honesto. Afirma o Espiritismo que propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Em seu comentário, diz Allan Kardec, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei do amor e da justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. De outra parte, a doutrina espírita não acolhe como ilimitado o direito de propriedade. Submete esse direito à legitimidade e à justiça. Alega que a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a lei natural de justiça reprova, por isso essa legislação está em constante modificação. Com essa visão sobre o direito de propriedade, o espírita deve estar atento, a fim de que não seja injusto e egoísta no mundo em que vive. Verdadeiro sentido da caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Questão número 886 do LE. O Espiritismo nos diz que o amor e a caridade completam a lei da justiça, pois quando amamos o próximo desejamos fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, da mesma forma como gostaríamos que nos fosse feito. Sob tal enfoque, afirmou Jesus, amai-vos uns aos outros. Segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola, ela abrange todo o relacionamento humano. É de se ver a amplitude que, assim, assume a caridade, impondo para seu aparecimento o exercício da lei de justiça. Depreende-se, pois, que sem justiça não há caridade. Na questão número 888 de O Livro dos Espíritos encontramos, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ressalta, assim, aos espíritas, a imperiosidade de trabalhar para que a sociedade se baseie, cada vez mais na lei de Deus e na justiça, a fim de que o direito à vida, à dignidade e ao respeito humano seja reconhecido a todos indistintamente. É indispensável que, embasado nos princípios espíritas, trabalhe-se para remover as causas geradoras da miséria, da ignorância e dos vícios. Alertam os espíritos que mesmo os que mendigam por própria culpa, poderiam não ter caído em excessos causadores de sua perdição se houvessem recebido uma boa educação moral. Reflexão 1. O que você está fazendo para vivenciar os princípios da justiça? 2. Como agir para preservar o direito à vida seu e do seu próximo? 12. O aprimoramento do ser humano na ética espírita. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah! Quão poucos dentre vós fazem esforços! Questão número 909 de O Livro dos Espíritos. Sendo uma doutrina evolucionista,
O Espiritismo revela a necessidade do aprimoramento do homem como condição indispensável à sua própria felicidade. Este aprimoramento tange tanto a parte intelectual quanto a moral. Se o homem vem se desenvolvendo de forma admirável quanto à inteligência, o mesmo não está acontecendo quanto ao sentimento. Por isso, parece válido que se preocupe com os meios pelos quais o ser humano possa acelerar seu aprimoramento moral. Os empecilhos a essa marcha ascensional são os vícios. Segundo o Espiritismo, o pior desses vícios é o egoísmo. Dele derivam todos os males, pois como base dele sempre se encontra o egoísmo. Portanto, é muito importante que se procure combatê-lo em suas causas. E a principal é a pessoa colocar-se como centro da vida, querendo que tudo mais gire em torno dela. O egoísmo expressando-se através de uma pessoa, ou de grupos de pessoas, é o sentimento centralizador do interesse próprio em detrimento dos outros. O egoísta coloca-se como centro da vida e do universo. As coisas e os seres devem estar em função dele. Seus interesses prevalecem sobre os demais. A pessoa egoísta não reconhece a igualdade, a justiça, a liberdade e o amor. Para satisfazer-se não titubeia em tripudiar sobre o direito do próximo. No entanto, o egoísmo não é um mal individual, embora profundamente alicerçado no interesse pessoal. Preocupado com seu enquistamento no ser humano, perquiriu Allan Kardec, fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo no coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Questão número 914 do Elié. A orientação é no sentido de que a compreensão da vida espiritual liberta o homem da escravização às coisas materiais, isto é, elas deixam de ser um fim em si mesmas para se tomarem instrumentos do seu progresso espiritual. Por outro lado, denunciam claramente a necessidade de se transformarem as instituições humanas que geram, motivam e estimulam o egoísmo. O procedimento adequado a se intentar essa transformação é a educação no sentido amplo, ou seja, a conscientização e prática individual e coletiva dos princípios da justiça, da igualdade, da liberdade, do amor e da caridade. Sobre as admiráveis consequências da superação da fase do egoísmo por parte dos homens, previram os espíritos que eles viverão como irmãos, auxiliando-se reciprocamente, expressando o sentimento de solidariedade. O forte será o amparo e não o opressor do fraco. Todos terão o necessário, pois praticarão a lei da justiça. Visão do futuro. Para que a humanidade atinja tal estágio, o Espiritismo oferece também sua contribuição. Não há dúvida de que a visão futura apresentada constitui importante e sério desafio aos homens de boa vontade e dentre estes, aos espíritas. O desenvolvimento da solidariedade não permitirá a existência de oprimidos, pois ela traz implícita a prática da justiça. O Espiritismo indica como meio de destruir o egoísmo a predominância dos valores morais sobre os interesses da vida material para o gozo individualista. No entanto, isso não é fácil, pois sua influência se prende à matéria, ou mais especificamente, ao instinto de conservação. Como o homem ainda está muito próximo de sua origem animal, conforme a explicação evolutiva do Espiritismo, essa influência, ainda, é muito grande sobre ele. Decorrente do estágio evolutivo da parte da humanidade, as leis, a organização social, o próprio conteúdo dos programas educacionais ajudam a manter esse terrível sentimento. O homem deseja ser feliz e para isso procura remover tudo aquilo que ele identifica como obstáculo a tal fim. O próprio progresso intelectual é resultante desse objetivo, ampliando-lhe as comodidades no lar, nas viagens, no trabalho, enfim em sua vida social.
À medida em que ele identifique no egoísmo uma causa geradora da sua infelicidade individual e coletiva, ele também procurará remover esse obstáculo. É imperioso, pois, que se combata o egoísmo, indo às causas que o geram no homem e nas instituições. Nessa linha de raciocínio, comenta Allan Kardec, louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, o verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Comentário à questão número 917 do LE. É evidente que nesse combate torna-se imperiosa a análise das chagas da sociedade, ou seja, de órgãos, de instituições, organizações, sistemas econômicos e políticos que entretecem e citam o egoísmo de forma individual ou coletiva. Mais uma vez fica claro que o aprimoramento do ser humano não pode ser feito apenas com a autoeducação como processo de isolamento e não participação consciente dentro da sociedade. Se há virtude no combate ao egoísmo, é preciso que esta não seja uma postura apenas de exterioridade revelando aparências. Há virtude quando se consegue romper o egoísmo pelo altruísmo. Não se confunda o amor a si mesmo com o egoísmo. Aquele que ama a si mesmo tem zelo, cuidado, atenção e interesse por si mesmo, deseja o próprio crescimento espiritual, esforçando-se por desenvolver o amor e a sabedoria. Respeita o corpo físico como um maravilhoso instrumento que Deus lhe concedeu para a vivência no plano físico a fim de colher experiências que lhe são necessárias. Quem ama a si mesmo tem melhores condições de amar o próximo. Há uma diferença fundamental entre aquele que ama a si mesmo e o egoísta. Quem ama a si mesmo procura tudo o que é útil e bom para si, sem prejuízo do seu próximo. O egoísta coloca-se como centro da vida e busca tudo para si, mesmo em detrimento dos direitos do próximo. Reflexão 1. Dizem os espíritos que, para combater o egoísmo, também é necessário que se reformem as instituições que o entretem e o citam. Como você poderá atuar para reformar essas instituições? 2. Apenas a reforma íntima ou a autoeducação da pessoa basta para a renovação da sociedade. Por quê? 3. Como você transformará o egoísmo em altruísmo e solidariedade? 13. A ação social espírita. Porque, no mundo, tão humilde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Questão número 932 do Livro dos Espíritos. Por todos os conceitos e princípios contidos em O Livro dos Espíritos, até aqui analisados, observamos quanto essas ideias regeneradoras tocam a sociedade humana em sua estrutura, organização e funcionamento. Conceitos que em todas as circunstâncias e situações concretizam a aplicação da verdade, da justiça e do amor. Há, pois, uma inequívoca contribuição política, sob o aspecto filosófico que o Espiritismo oferece à sociedade humana, a fim de que ela se estruture, organize e funcione em termos de verdade, justiça e amor. Disseram os espíritos, quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Questão número 917 do LE. Preocupado com a possível felicidade humana, Allan Kardec questionou: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A resposta dada pelos Espíritos, em sua primorosa síntese, encerra não só lúcido esclarecimento,
como um grande desafio a efetiva participação dos espíritas para a promoção da felicidade, ao afirmarem, com relação à vida material é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Questão número 922 do LE. Ampliando esclarecimentos na questão número 927 da mesma obra, aditaram: verdadeiramente infeliz o homem só é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. É de se entender, então, que o espírita tem uma ação social, pois deve estar atento à prática da justiça e do amor a fim de que todos tenham a posse do necessário e a saúde do corpo, o que necessariamente implica em propugnar para que todos tenham alimentação adequada, vestuário, habitação, educação, assistência médica, remédio, educação sanitária e até mesmo lazer. Advertiram os espíritos na questão número 930 do livro em estudo: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Adita Allan Kardec, com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por sua culpa pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade e ele próprio também será melhor. Em A Gênese, também de Allan Kardec, encontramos no capítulo 18, itens 24 e 25, a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosas alavancas e o Espiritismo achará, nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a colhê-lo. Dado esse estado de coisas, que poderão fazer os que entendam de opor-se-lhe? O Espiritismo não cria renovação social, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto, do que qualquer outra doutrina, a secundar o movimento de regeneração. Por isso é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Atuação dos bons. Portanto, o espírita deve estar atento na concretização da doutrina espírita na sociedade, apesar dos obstáculos e dificuldades semeados pelo egoísmo e pelo orgulho de pessoas e grupos. No entanto, o próprio Espiritismo demonstra a possibilidade e a eficácia dessa ação, conforme preconiza seu codificador. Digamos, antes de tudo, que os bons, na Terra, não são absolutamente tão raros como se julga, que os maus são numerosos. É infelizmente verdade. O que, porém, faz eles parecerem ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem, que, não podendo praticá-lo, com eles se mascaram. Os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas boas qualidades, não se põem em evidência, donde o parecerem tão pouco numerosos. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e, em todas as camadas sociais, deparareis com criaturas de natureza boa e leal em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. Depois, cumpre também dizê-lo, entre os maus, muitos há que apenas o são por arrastamento e que se tornariam bons, desde que submetidos a uma influência boa. Admitamos que, em 100 indivíduos, haja 25 bons e 75 maus. Destes últimos, 50 se contam que os são por fraqueza e que seriam bons, se observassem bons exemplos e, sobretudo, se tivessem sido bem encaminhados desde a infância. Dos 25 maus,
nem todos serão incorrigíveis. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam a lei aos bons. Suponhamos que uma circunstância qualquer opere a conversão de 50% deles. Os bons ficarão em maioria e a seu turno ditarão a lei. Dos 25 outros francamente maus, muitos sofrerão a influência daqueles, restando apenas alguns incorrigíveis sem preponderância. Obras póstumas, Allan Kardec, capítulo As Aristocracias.